A eleição está quente, já dá para perceber que em Washington está um pouco frio. Mas, Márcio, Carol, queria pedir licença para vocês falarem um pouco do que vocês sentiram já, e vocês contaram um pouco. Mas a Fernanda Manhota também esteve em outro estado pêndulo fundamental nesta corrida, que é a Pensilvânia. Queria que ela contasse, compartilhasse um pouco com a gente o que ela conseguiu colher de informações em relação ao maior dos estados pêndulo, aquele que tem 19 delegados no Colégio Eleitoral americano. Márcio. O foco é total em cima da Pensilvânia, é o que o Yuripira está perguntando para a senhora. Professora, continua esse foco? São 19 delegados e o deslize ou o erro da campanha do Trump naquele comício em Nova York, quando um comediante fez graça, para não dizer ofensa, sendo gentil aqui, com Porto Rico, o quanto isso ainda é visto como, pode ser visto como determinante nessa eleição? Sem dúvida, Yuri. A gente tem repetido isso sempre, né? Eu até brinquei outro dia no 360, disse que antigamente tinha um lema nos Estados Unidos que dizia assim: "Soul goes Ohio, goes the nation". Era tipo a Minas Gerais aqui dos Estados Unidos, né? Ohio era esse estado que todo mundo acompanhava porque ali havia indícios do resultado nacional. E eu diria que agora essa é a Pensilvânia, né? A gente acompanha a Pensilvânia porque ela tem sido decisiva nos últimos anos e ela tem um balanço também do ponto de vista demográfico interessante, que ajuda como uma espécie de amostra a classificar boa parte dos movimentos que o país passa. Pensilvânia está muito apertada, eu tive lá ontem, visitei os comitês de campanha, conversei com pessoas ligadas às campanhas, ninguém está seguro, ninguém está confiante, embora estejam fazendo um trabalho de campo bastante intensivo, e eles também estão mirando em grupos específicos, né? Você citou os porto-riquenhos, que podem ser decisivos porque estão concentrados na Pensilvânia em determinados lugares, lembrando que Porto Rico é um território americano, mas que não vota para a eleição presidencial, não tem delegados, mas cidadãos porto-riquenhos que vivam e estejam registrados em outros estados, sim, participam. Então, eles podem, de alguma maneira, como grupo, né, desestabilizar uma eleição tão acirrada, lembrando que ali a diferença pode ser da ordem de 50, 60 mil votos e eles, portanto, passam a fazer a diferença. A gente vai explorar mais tarde, depois no América Decide, um pouco mais dos estados pêndulo, mas é bacana para quem está assistindo agora o nosso jornal já começar a aquecer os motores. Na Pensilvânia em particular, viu, Yuri? A preocupação nesse momento já não é mais virar-voto. Há 48 horas da eleição, todo mundo tem a cabeça feita. A preocupação das campanhas é pegar na mão desse eleitor e levar esse camarada para votar. É converter. Essa é a palavra de ordem por lá. E o que quer esse eleitor da Pensilvânia, professora? Olha, em geral, as duas campanhas, quando são perguntadas sobre o que sensibiliza o eleitor durante esse processo de knocking doors, né, de bater em porta, ligar e tal, existe um ponto comum entre as duas campanhas. Elas destacam a questão econômica, então isso de fato tem sido um tema que coloca, né, o eleitor americano em condição de preocupação. Eles mencionam muito isso, é uma realidade, até conversando com as pessoas, vocês tiveram essa experiência por aqui também, as pessoas falam, né, da inflação, eles falam muito da inflação em relação aos mantimentos, né, os groceries, é uma coisa que aparece com muita frequência, então eu diria que nos dois casos, tanto para o eleitor republicano quanto democrata, a questão econômica é um ponto. Agora, em relação a determinados perfis partidários, vem aí outras preocupações como segundo lugar. Do lado republicano não existe uma segunda coisa que não seja a fronteira, a imigração. Isso é destacado com todo mundo que a gente conversa e se transborda em diferentes frentes, desde segurança pública, acesso a serviços de governo, enfim, uma série de questões aí relacionadas. E do lado democrata, realmente o aborto e as questões ligadas aos direitos é o que de fato aparece. Como pano de fundo, outros temas vêm à tona, política externa muitas vezes vem à tona, às vezes vem à tona questões ligadas, por exemplo, à Suprema Corte, a preocupação com o futuro da Suprema Corte, então tem muitos temas em debate, mas eu diria que esses são os mais interessantes. Até me chamou a atenção, só fazendo um comentário rápido aqui, ontem na Pensilvânia, no comitê da Kamala Harris, tinha uma placa de jardim escrito Russians for Trump. Eles fizeram como uma brincadeira, né, uma provocação, a insinuação de que votar em Trump é favorecer os russos. Então tem apelo para todo mundo, para qualquer tipo de perfil. E eles estão bem diversificados nessa abordagem dos dois lados para tentar, de alguma maneira,
ativar nas pessoas aquilo que para elas é o mais importante. As campanhas, elas são bastante heterogêneas nesse sentido, sabendo que o eleitor em cada lugar tem uma preocupação bastante particular.